Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos ao programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que tem como título As Epidemias Globais. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 4 assuntos. E o primeiro deles será a desobediência, causa das epidemias. Em segundo lugar, as epidemias deste século. Em terceiro lugar, vamos falar sobre epidemias escatológicas. E em quarto e último lugar, vamos falar sobre as epidemias e a missão da igreja. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1. A desobediência, causa das epidemias. Origem das doenças. No princípio da criação, Adão e Eva não eram imortais, pelo fato de terem sido criados a partir do barro, uma matéria. E como toda matéria se degenera, quando eles decaíram pela desobediência a Deus, ao comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que não deveriam comer por ordem do Senhor, nosso Deus, foram expulsos do jardim do Éden e vedado a eles qualquer acesso a árvore da vida eterna. Presume-se que na criação de Adão e Eva, Deus intencionava dar a eles a bênção da vida eterna, através do acesso à árvore da vida, se tão somente obedecessem integralmente ao Senhor. É o que nós podemos ler no livro de Gênesis, capítulo de número 3, versículos 20 a 24, que diz o seguinte: E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugiou de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Com o pecado da desobediência de Adão e Eva, vieram por herança sobre toda a humanidade as dores, sofrimentos, doenças, injustiças e, entre outras, a mais dramática consequência malévola do pecado, a morte física e espiritual. É o que nós podemos ler na carta aos Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Das consequências malévolas do pecado original, a doença manifesta toda a nossa limitação física, emocional e espiritual. Na doença, nós somos confrontados com a nossa inevitável mortalidade, com a impotência e a ignorância das realidades espirituais. A doença é um fator de grande conflito para a nossa mente racional, um grande desafio para a nossa fé, um dos profundos mistérios de Deus na vida do cristão. A doença atinge a todos, ricos e pobres, mestres e alunos, médicos e pacientes, protestantes, católicos, espíritas, justos e injustos. Assim, de forma universal, a doença recai sobre todos, inclusive nos que creem e servem a Deus. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, em seu capítulo de número 5, versículos 43 a 45,
Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 5, 43 a 45. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuvas sobre justos e injustos. Portanto, todos estão sujeitos às doenças. Os estudiosos antigos da Bíblia Sagrada e os pensadores modernos da teologia chegaram à conclusão de que o pecado original, desobediência de Adão e Eva, se configurou como a causa raiz comum para a universalidade da doença sobre todos os homens, de todas as gerações, inclusive com o gemido da própria natureza. É o que está escrito na carta aos Romanos, em seu capítulo de número 8, versículos 18 a 25, que diz assim a palavra do Senhor. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gemimos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que não se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Vamos passar a estudar agora, então, o item número 2, visto que a desobediência de Adão e Eva é a causa raiz das doenças entre nós. Então, item número 2, as epidemias deste século. Em nosso presente século, as epidemias globais, tais como a AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, SARS, como a síndrome respiratória aguda grave, o MVL, mal da vaca louca, o H5N1, gripe aviária, gripe suína, influenza, ebola e tantas outras doenças têm assolado aos homens, como fruto do decaimento desta humanidade, através do pecado original da desobediência. Entretanto, cabe-nos teologicamente tecer neste item da lição importantes comentários sobre a relação direta entre pecado, doença, diabo e fé. E aí nós passamos a, dentro desta relação, fazer a seguinte pergunta: será que toda pessoa que adoece cometeu pecado? Uma segunda pergunta: é a doença um castigo de Deus àquele que pecou? Em terceiro lugar, será que o crente que adoece é fraco na fé? Existem doenças resultantes da ação do diabo? Para responder a estas questões, em primeiro lugar, não podemos negar que existe uma conexão vital entre o pecado e a doença, porque muitos pecados consumados pelo homem produzem doenças, como por exemplo, o homem promíscuo será tomado de doenças venéreas. O homem que é dominado pelo vício da bebida alcoólica provavelmente será acometido de cirrose hepática ou outras doenças degenerativas que podem provocar a morte física. Existe ainda as doenças por ação direta do maligno sobre as pessoas, impondo sofrimento aos homens.
embora a Bíblia Sagrada nos ensine que a origem da doença está no pecado original de Adão e Eva, temos que reconhecer que nem todo doente está doente porque pecou, como se fosse castigo de Deus, e que também não se pode relacionar uma doença à falta de fé. Pessoas cheias de fé adoecem e morrem. Vejamos algumas situações sintomáticas das diversas faces das doenças nessa relação entre pecado, doença, o diabo e a fé. A primeira situação sintomática é que nestes dois casos aqui, o pecado gerou a doença na pessoa. Então, por exemplo, Jesus ele fez a cura de um paralítico no tanque de Betesda. E este homem estava enfermo há 38 anos. Jesus também curou um paralítico em Cafarnaum. Nestes dois casos, a cura das doenças deles veio concomitantemente com o perdão dos pecados. Ou seja, Jesus falou que aquela doença em cada um deles, dos dois paralíticos, era fruto de um pecado. Em outra situação sintomática, o diabo gerou a doença na pessoa. Jesus ele realizou muitas curas por causa da opressão do diabo nas pessoas. Então lá no livro de Atos, capítulo 10, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 36 e 38, diz assim a palavra do Senhor. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Portanto, aqui Deus curou muitas pessoas, Jesus curou muitas pessoas que viviam oprimidas pelo diabo, ou seja, o diabo colocou a doença nestas pessoas. Jesus também, nesse sentido, curou uma mulher que vivia encurvada havia 18 anos. Essa mulher estava encurvada e era o diabo que oprimia esta mulher com esta doença. Jesus também curou uma jovem possessa desde a infância. Então esta menina, ela vivia em possessão do diabo desde a infância. E Jesus também curou. Esta menina vivia oprimida pelo diabo. Uma terceira situação sintomática é a ação da fé das pessoas diante da doença. Ou seja, algumas vezes Jesus curou em resposta à fé do doente, como foi o caso da mulher com fluxo de sangue, que havia 12 anos. Então vamos ver aqui Mateus, capítulo de número 9. Mateus, capítulo de número 9, versículos 19 a 22, que diz assim: Então Jesus lhe disse, aliás, Mateus, capítulo 9. Estava aqui no livro de Marcos, vamos para o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 9, versículos 19 a 22, que diz assim: E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. Porque dizia consigo mesmo: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. Portanto, nós temos aqui a cura de uma mulher enferma pela fé que ela demonstrou, que ela creu
que Jesus então curaria, e Jesus curou. Em outras ocasiões, Jesus não curou por causa da incredulidade do povo, como foi o caso quando Jesus pregou em Nazaré. Jesus foi pregar em Nazaré e o povo lá demonstrou uma incredulidade, então Jesus não fez muitas curas naquele lugar por causa da incredulidade, por causa da falta de fé. Houve um caso em que houve uma autêntica fé e não houve cura, como foi o caso do apóstolo Paulo, que não foi curado do espinho da carne. E isso nós podemos ler na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 12, primeira aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10, que diz o seguinte: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que eu o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Portanto, aqui o caso de Paulo, foi colocado um espinho na sua carne, inclusive tendo como mensageiro Satanás, mas ele não foi curado, porque Jesus disse que apenas a graça dele bastava ao apóstolo. Uma quarta situação sintomática é que a doença gerou a morte e promoveu o doente para o céu. Ou seja, a pessoa não foi curada. Um caso narrado na Bíblia nos leva a pensar que Deus resolveu levar um homem santo, cheio do Espírito Santo, para o céu por conta de uma doença. Vamos ver esta situação no segundo livro de Reis, em seu capítulo de número 13. E vamos nos surpreender que este homem era um homem de grande fé, mas que morreu por causa de uma doença. Segundo Reis, capítulo 13, versículos 14 a 20. Diz assim: estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco de flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retese o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs a mão sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. Ele abriu diante. Disse mais Eliseu: atira, e ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. Disse ainda: toma as flechas, ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra, ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então ferirás os sírios até o consumir, porém agora só 3 vezes ferirá os sírios. Versículo 20. Morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. Portanto, aqui Eliseu, um homem de fé, um profeta, morre de uma doença. E em quinto lugar, como situação sintomática, a doença existiu para a glória de Deus. Foi o caso da cura de um cego de nascença. Jesus curou um cego, e nós vamos ler esta passagem em João, capítulo 9, versículos 1 a 3, que diz assim: João, capítulo 9, versículos 1 a 3, diz: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus, ou seja, a glória de Deus.
E um outro que foi para a glória de Deus foi a doença de Lázaro, que culminou com a sua morte e ressurreição, ou ressuscitação. Jesus ressuscitou a Lázaro. Portanto, aqui, nesta relação direta entre pecado, doença, o diabo, a fé, nós temos que o pecado gerou a doença, como primeira situação sintomática. Como segunda situação sintomática, o diabo gerou a doença na pessoa. Em terceiro lugar, houve uma ação da fé diante da doença e a pessoa foi curada. E em outros casos, houve a ação da fé, mas a pessoa não foi curada. Em quarto lugar, a doença gerou a morte e promoveu o doente para o céu, no caso de Eliseu. E a doença existiu para a glória de Deus, para que a glória de Deus fosse manifestada. Portanto, o resumo geral é que, neste trato da doença, tudo está a depender da vontade do Senhor. Item número 3. Epidemias escatológicas. O nosso Senhor Jesus Cristo, profeticamente, declarou aos discípulos no Monte das Oliveiras que antes da grande tribulação, ou seja, no tempo do fim, haveriam sinais indicativos que nos últimos dias, ou seja, a era escatológica da humanidade estaria chegando. E um dos sinais seriam as pestilências, ou seja, as doenças epidemiológicas. Neste tempo, a igreja seria implacavelmente perseguida, mas que perseverasse e pregasse o evangelho em todo o mundo, e então viria o final dos tempos com a grande tribulação. No capítulo 24 de Mateus, o Senhor faz exatamente essa predição de que viria as doenças, no caso as pestes, a fome, as guerras, como indicativos do início do tempo do fim. Nesta predição também o Senhor fala sobre, neste mesmo capítulo 24 de Mateus, o Senhor fala sobre a grande tribulação. E a grande tribulação será o mais terrível período de sofrimento, pavor e terror já experimentado pela humanidade. Será um tempo de angústia, um tempo de aflição, um tempo de adversidade e de dificuldade a qual nunca houve neste mundo, onde Deus derramará toda a sua indignação através de pesados flagelos sobre a terra. Na realidade, várias são as predições exaradas na Bíblia Sagrada sobre a grande tribulação, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Porém, o Mestre dos Mestres, o Senhor Jesus, ele fala enfaticamente sobre este episódio como dias de angústias, que desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. O profeta Daniel, ele declara que o período da duração da grande tribulação será de 7 anos, considerado entre o tempo da primeira etapa da segunda vinda do Senhor, que é o arrebatamento, e a segunda etapa da vinda do Senhor, julgamento das nações. E Daniel fala isso no capítulo de número 9, em seu versículo 27. E quais são os propósitos, então, desta grande tribulação? Em primeiro lugar, reconciliar Israel com o Messias. Em segundo lugar, desestabilizar o sistema mundial implantado pela tríade satânica, Satanás, Anticristo e o falso profeta. E destruir o império do Anticristo. Em terceiro lugar, levar os homens a se arrependerem dos seus pecados. Em quarto lugar, aplicar os juízos divinos sobre a terra, inclusive com doenças. E aí estão as doenças escatológicas. São as doenças escatológicas que vão ser aplicadas pelo Senhor na grande tribulação. Úlceras, tumores, será um flagelo pesado de indignação que o Senhor
vai derramar sobre a terra. Em quarto lugar, cumprir e confirmar a palavra de Deus. Esse é o propósito da grande tribulação. E implantar o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, as doenças escatológicas, aqui fala o item número 3, epidemias escatológicas, elas virão antes do tempo do fim. Haverá pestes, ou seja, aí o Senhor indica que vai ser vamos dizer assim, o início da grande tribulação, mas o Senhor vai nos preservar. O Senhor diz que a igreja tem que, vamos dizer assim, resistir firmemente, e haverá também as epidemias escatológicas já na grande tribulação, e a igreja não estará na grande tribulação. Porém, antes de iniciar o tempo do fim, haverá sim fomes, guerras e pestes em todo o mundo, mas o Senhor irá nos proteger como igreja. A Igreja Santa, raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, não vai passar pela grande tribulação, por essas epidemias escatológicas. Pois antes deste evento, a igreja será arrebatada num piscar de olhos para se encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Porém, a nação de Israel, que ainda espera a vinda do Messias, e os gentios incrédulos e desviados, esses experimentarão este tempo de angústia, mas ainda terão a oportunidade de salvação. Portanto, antes da grande tribulação, haverá o arrebatamento, onde o Senhor Jesus vai tirar a sua igreja da terra, mas aqueles que não creem em Jesus passarão pela grande tribulação. Então, o arrebatamento é a retirada da igreja, é a salvação da igreja de todo esse período da grande tribulação, dessas epidemias escatológicas. O arrebatamento é a grande salvação que o Senhor Jesus promoverá, ou seja, a retirada da igreja para aqueles que são fiéis ao Senhor. E nós podemos então definir o arrebatamento como essa retirada brusca, inesperada e sobrenatural da igreja deste planeta Terra, com a finalidade então de transportá-la para as regiões celestiais, onde vai se reunir eternamente com o Senhor Jesus. E quais são os acontecimentos sequenciais do arrebatamento da igreja? Desta retirada da igreja antes da grande tribulação, evitando que ela passe pela sentença, pela indignação do Senhor, pelas epidemias escatológicas que haverão naquele período. O arrebatamento será a primeira etapa da segunda vinda de Jesus ao planeta Terra, sendo um evento reservado somente aos salvos, onde a trombeta vai soar e num piscar de olhos, em primeiro lugar, milhões e milhões de pessoas mortas fisicamente em Cristo Jesus, de todas as partes do globo terrestre, em todas as épocas, ressuscitarão num corpo incorruptível. E as pessoas vivas de todas as partes do mundo serão transformadas de um corpo corruptível para um corpo glorificado e serão elevadas para um encontro muito especial nos ares com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para vivermos com Ele eternamente. É o que diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, versículos 50 a 53. Diz assim a palavra do Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 50 a 53, diz assim: Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade.
na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículos 13 a 18, diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. Este evento será a consumação da salvação, de forma pragmática. A redenção de nosso corpo, em toda a sua plenitude, onde os salvos experimentarão as bênçãos advindas da salvação. E nem as doenças e nem a morte terão mais poder sobre eles. Portanto, aí, neste episódio do arrebatamento, da ressurreição, a doença nem a morte terá mais poder sobre o nosso corpo. E estaremos livres das epidemias escatológicas. Item número 4, o último item da lição, fala sobre as epidemias e a missão da igreja. O ministério de Jesus se apoiou em 3 pilares, aos quais nós podemos mencionar a pregação sobre o reino de Deus, o ensino e a cura de doenças. Jesus, por compaixão dos que sofriam com as doenças, as curava segundo o perdão, segundo a fé, segundo o amor de Deus. Os sinais, prodígios e poderes miraculosos realizados por Jesus em sua humanidade através do Espírito Santo confirmava para as pessoas a sua credencial e legítima condição de ser o Messias prometido, que veio para salvar a humanidade. A missão da igreja, Jesus ordenou que ela fosse por todo mundo, que ela pregasse o evangelho e que em seu nome expelisse demônios, falassem novas línguas, nenhum mal lhes atingiria, e que impusesse as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Então, no Evangelho de Jesus, segundo Marcos, em seu capítulo de número 16, versículos 15 a 18, diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Esta autoridade foi dada à igreja, que deve se utilizar de todos os meios e recursos disponíveis para proclamar que só em Jesus há salvação. Pois a vontade de Deus é que todos os homens se salvem, e por isso a igreja deve pregar o Evangelho. Na primeira carta a Timóteo, em seu capítulo de número 2, versículos 1 a 7, está exatamente expressa essa vontade do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, de orações, de intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é, bom e aceitável diante de Deus,
nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios, na fé e na verdade. Portanto, o desejo de Deus é que todos os homens se salvem. Apesar das doenças, enfermidades, epidemias globais, o Senhor, em sua infinita misericórdia, nos concede o poder, como igreja, para repreender as enfermidades pela oração, pela unção do enfermo e principalmente pela fé em Jesus. Porque é no nome de Jesus que este Deus nos cura. Está lá em Tiago, capítulo de número 5, na carta de Tiago, capítulo de número 5. Esse poder de repreender as enfermidades. Tiago, capítulo 5, versículos 13 a 15, diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. E de onde vem este poder? Está lá em Êxodo, capítulo de número 15, versículo 26, que diz assim a palavra do Senhor. E disse, se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te cura. Eu sou o Senhor que te sara. O verdadeiro cristianismo. A nossa fé cristã, ela é confirmada primeiramente pela nossa fé em Jesus, reconhecendo-o como nosso Salvador e Senhor, mas também pela prática da palavra de Deus, que sempre culminará em fazer o bem e na base fundamental do amor. Como cristãos, nós devemos sempre praticar o bem, independente a quem o bem possa ser feito, pois a nossa fé sem obras é morta. E a fé sem obras não é a verdadeira fé. Visto que a fé é real e verdadeira quando ela é ratificada pelo nosso comportamento moral, ético e espiritual irrepreensível diante de Deus e diante dos homens. Façamos sempre o bem. Tiago, capítulo de número 2, versículos 14 a 18, diz assim a palavra do Senhor. Tiago 2, 14 a 18. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só estará morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Concluindo a nossa aula de hoje, a despeito do prenúncio da grande incidência de doenças epidemiológicas
Tenhamos a certeza que Jesus virá em breve para retirar sua igreja deste mundo. E por isso, estejamos preparados para a vinda do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, pois Ele vela e cumpre a sua palavra. Uma bênção especial de Deus para você. Amor a Cristo. Até o nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.